Então, nós estamos na questão número 13 dos nomes divinos, em 12 artigos. Vimos ontem, podemos dar nomes a Deus, podemos. Agora, não é só uma questão de dizer sim ou não, né? Porque se fosse assim ia ser muito fácil, mas a justificativa de dar nomes a Deus, até onde a gente sabe, é possível, mas sempre de maneira limitada, porque tudo aquilo que nós conhecemos vem dos nossos dados sensoriais, que vem para as nossas faculdades sensoriais e para a nossa capacidade de abstrair e juntar dados, que é o nosso intelecto, né? Mas isso tudo está sempre limitado à cadeia de ato-potência, substância e acidente, forma e matéria, essência e existência, né? Bom, então, sempre limitado, né? Então, nunca nenhum nome que a gente pode dar a Deus, a gente tem como chegar tão longe assim, né? E Pois é, a gente parou no artigo 2, isso mesmo, né? Então, o artigo um nós vemos aqui, ó. Podemos dar nomes a Deus? Então, nós vimos isso ontem, né? A Deus pode conver algum nome? Agora, nós passamos para o artigo 2. Algum nome é atribuído a Deus de maneira substancial? Sou capaz de nomear a substância de Deus de maneira acertada? Hum, Vamos ver isso, então. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que nenhum nome é atribuído a Deus de maneira substancial. Então, nós já sabemos que o objeto de negação é justamente nenhum nome atribuído a Deus de maneira substancial, né? Então, quer dizer que existem nomes que nós podemos atribuir a Deus que assertivamente fala alguma coisa da sua substância. Então, o objeto de negação é que nenhum. Não, não é. Então, a gente vai. O objeto de negação de Tomás de Aquino é que nenhum nome é atribuído a Deus de maneira substancial, não. Existem nomes que são atribuídos. O objeto de negação é que não existe nenhum. Com efeito, Damasceno escreve: é necessário que cada um dos nomes atribuídos a Deus não signifique o que ele é segundo sua substância, mas mostrar o que ele não é, ou seja, mostrar o que ele não é um discurso que a gente chama de apofático ou catafático? Apofático, né? Porque é aquilo que nega, aquilo que diz não. Catafático é aquilo que afirma, né? Então aqui eu sempre digo que não é, né? Então, ou uma relação ou o que decorre de sua natureza ou operação. Além disso, Dionísio Areopagita, nos Nomes Divinos, afirma: encontrarás um hino dos santos teólogos aos retos modos de proceder de Deus, que distingue as denominações de Deus explicativas e de louvor. Isso significa que os nomes empregados pelos santos doutores para o louvor divino se distinguem segundo os modos de proceder de Deus, né? Mas o que significa o modo de proceder de uma coisa, nada significa da essência desta última. Logo, os nomes atribuídos a Deus não são atribuídos a ele de maneira substancial. Então, se distinguem segundo os modos de proceder de Deus, significa que existe um argumento aqui que se relaciona à ação de Deus percebida pelo ser humano. Assim, esse argumento ele é usado para dizer assim, ó, é, como é sempre ação percebida pelo ser humano, nenhum nome que a gente possa atribuir a Deus designa qualquer coisa da sua substância, da substância de Deus, com precisão, certo? É meio que um desdobramento de uma possível interpretação não muito precisa do artigo 1 que antecedeu esse artigo 2 que a gente está lendo agora. Mas o que significa o modo de proceder de uma coisa, nada significa da essência desta última. Tá vendo? O modo de proceder e a essência. O que que é isso? O modo de proceder e a essência é aquele argumento platônico de essência e existência, ó. A essência e a existência. A existência a gente percebe com os nossos órgãos sensoriais. A essência a gente não percebe, né? Então, nada tem a ver com essa última.
né? Então aqui Tomás vai dizer que não, que uma coisa está interdependente com a outra. Mas o modo de pensar que usa a filosofia platônica distingue existência de essência, como se uma coisa estivesse separada da outra. É isso que Aristóteles vai fazer com Platão, né? Que é o mestre dele. Ele fala assim: olha, mestre, entendo o que você está dizendo, consigo ter domínio sobre isso, mas não concordo, né? Na verdade, eu acho que uma coisa está sempre intrincada com a outra, que é a matéria que eu percebo, a existência que eu percebo, que é a matéria e a forma, são mais importantes do que a essência, né? Porque para eu chegar até a essência, eu preciso chegar, passar pela existência. Então, a existência é mais importante. Enquanto que para Platão a essência é mais importante, porque a essência permanece para fora do tempo, para fora do devir. E o Aristóteles ele pensa o contrário, ele fala, não, mas sem o conhecimento da existência e do tempo e do devir, da modificação das coisas, da impermanência, eu não consigo chegar até a ideia de essência, né? Então você tem aí uma ideia distinta. Bonaventura de Bonareggio, contemporâneo ao Tomás de Aquino, trabalhava com referencial platônico. Se vocês quiserem ver como ficaria a teologia diante da perspectiva platônica, você tem que pegar o doutor da igreja Bonaventura de Bonareggio, que é contemporâneo de Tomás de Aquino e trabalha com uma outra perspectiva, certo? Então, mas o que significa o modo de proceder de uma coisa nada significa da essência desta última. Logo, os nomes atribuídos a Deus não são atribuídos a ele de maneira substancial. Os nomes atribuídos a Deus não são atribuídos a ele de maneira substancial, certo? Por quê? Porque são atribuídos só mediante as suas ações. 3. Ademais, nomeamos alguma coisa de acordo com o nosso conhecimento a respeito dela. Ora, nesta vida não conhecemos Deus segundo sua substância. Nomeamos em função do nosso conhecimento, e esse nosso aqui é que faz toda a diferença. Por quê? É do modo de conhecer do ser humano que está dentro do tempo. Ora, nessa vida não conhecemos a Deus segundo sua substância. Por quê? Porque a substância de Deus está fora da criação, está fora do tempo, está fora do alcance do ser humano. É exatamente isso que Tomás vai negar. Tomás vai dizer assim: a base comum para Deus ter feito todas as coisas é que todos os seres tenham conhecimento dele. Se eu nego isso pelo referencial platônico, não há função, nem finalidade, nem movimento para Deus. Por quê? Porque eu nego a necessidade de Deus. Lembrando que necessário necessário, não é como a gente pensa que é o necessário, né? Necessário supérfluo, né? Que a gente qualquer é necessário, mas não preciso. Não, aqui a necessidade é um empurrão de toda a natureza em função do seu bem último. Como se tivesse movimento inercial que te arrasta, quer que você queira ou quer não, a partir da natureza incompleta que a gente possui para a natureza completa, que é Deus, certo? Então, logo, nenhum dos nomes que dizemos de Deus é-lhe atribuído segundo sua substância. Por quê? Porque nesse referencial que Tomás vai negar, existe uma separação entre existência e essência, e Deus estando acima, sendo Deus essência pura, aquele que é composto de essência e existência, que somos nós, acabamos tendo um problema muito sério, que é o não alcance de maneira nenhuma em relação a Deus. O que Tomás vai negar. Tomás vai dizer, não, existe sim, porque a base comum é que Deus quis se dar a conhecer. Se Deus não quer se dar a conhecer, que adianta? De maneira natural, de maneira revelada. A maneira natural antecede a maneira revelada. A maneira revelada completa e leva à perfeição a maneira natural, certo? Então, em sentido contrário, Agostinho diz: para Deus ser é o mesmo que ser
forte ou ser sábio e qualquer coisa que digamos dessa simplicidade pela qual é significada a sua substância. Para Deus, ser é o mesmo que ser forte ou ser sábio, e qualquer coisa que digamos dessa simplicidade pela qual é significada a sua substância. Ou seja, o que que ele está usando aqui? Está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que você pode dizer de Deus corresponde a Deus. Todas as qualidades que você colocar em Deus, desde que elas sejam alinhadas a ou harmônicas em relação a aquilo que Deus se revelou como, quer pela razão natural, quer pela razão revelada, se estiver de acordo, está batendo. Ó, para Deus ser é o mesmo que ser forte ou ser sábio. Olha, qualidades de ser forte ou ser sábio é de ser humano. Então, forte e sábio, quando você nomeia Deus, está correto. Por quê? Porque Deus é ato puro. Deus é essência pura. Sendo assim, tudo que você pode nomear dele, sendo você menor, tá ok em relação ao maior. Quem sabe o menos, sabe o mais. Certo? Não. Quem sabe o mais, sabe o menos. Quem sabe o mais, sabe. Quem sabe o menos, sabe o mais? Não sabe, né? Então, mas como é que fica, então, esse raciocínio? Ele não é válido. Essa comparação, essa relação unívoca, ela não é válida em relação a Deus. Por quê? Porque, sendo Deus ato puro, sendo Deus essência pura, ele não é mais nem menos, ele está fora da estrutura. Então, tudo aquilo que eu posso nomear de Deus, desde que esteja de acordo com aquilo que é a sua essência, que é infinita, está correto. Por exemplo, eu digo ser sábio. Qual é o máximo do ser humano? Sabedoria máxima que o ser humano alcança. Quando atribui isso para Deus, ele eleva a categoria de sabedoria à categoria do infinita que a gente não conhece, porque a gente não é. Logo, está correto. Ser forte, eu pego isso, elevo a categoria máxima que em Deus é infinito, se transforma em fortaleza infinita, está correto. Ser mal, está correto? Eu posso atribuir a Deus? Eleva a categoria infinita, vira ser maldade infinita. Não, por que não está correto? Porque dentro do sistema, o mal é ausência de bem, o mal é sempre carência. Deus não pode ser carência, porque se ele for carência, ele não pode ser bem infinito. Ele não pode ser o bem maximamente infinito. Logo, ele não pode ser carência. Assim, não cabe essa denominação a Deus. Pegaram a lógica da coisa? Certo? É essa lógica que está aí por baixo. Ok? Como diz São Tomás de Aquino, as aulas de teologia são para aumentar a sua inteligência. Nesse momento você deu um salto, né? Falou, estou entendendo alguma coisa agora, estou começando a melhorar. Isso mesmo, é para isso que serve. Certo? Então, olha, e qualquer coisa que digamos dessa simplicidade pela qual é significada a sua substância. Deus é simples porque ele é ato puro, ele não é coisa composta como nós, ele não está dentro do tempo. Certo? E significada sua substância. A substância que a gente entende que é Deus mesmo? Não, não. A simplicidade que a gente entende que Deus é Deus mesmo? Não. Mas isso não quer dizer que a gente não alcance algo dela. Essa é a tese de Tomás de Aquino. Embora a substância que a gente possa imaginar que seja Deus não é Deus, a simplicidade que a gente atribui a Deus não é a simplicidade divina, ainda assim há algo ali que nos atrai, há algo ali que nos chama, há algo da sua definição que permanece e que tem efeito na gente, que tem a ver com a criação de Deus sobre nós. Essa é a lógica do sistema. Por quê? Porque senão Deus cria um treco inútil. Deus sendo a máxima eficiência, a infinita eficiência, ele não pode criar coisa inútil. Senão o seu sistema, o sistema mais furado que tem, faz o seguinte: pega esse seu sistema, queima no fogo, como se fosse papel higiênico usado, porque aquilo não serve para nada.
Papel higiênico usado serve para nada, nada. Então, queima logo. Por quê? Porque você até hoje raciocinou muito errado em relação a Deus, né? Por quê? Porque não estava usando lógica, usava uma lógica emotiva, né? E aí, quando começa a acontecer um monte de coisa errada, pensa tudo errado em relação a Deus e coloca Deus no âmbito do quê? Da divindade humana. Deus é humano. Deus não é humano. Ele é máxima eficiência, máximo conhecimento. Ele é o infinito. Ele está fora da cadeia humana. E aí alguém vai dizer assim, mas por que é? Para que que serve eu conhecer algo que não é humano? Qual é a utilidade disso? Então, agora amplia-se novamente o seu intelecto. Esse algo não humano te criou para ele, em função de você observá-lo para obter a maior felicidade possível. Por quê? Porque ele é máxima eficiência, o máximo bem. Se não for assim, você não pode atribuir para ele o máximo bem, a máxima eficiência. Significa que ele é composto, você está diante de um engodo, você está diante de um erro, você está diante de uma embromation. Conhece embromation? Então. Então, dentro da estrutura lógica, o máximo tem que realmente ser coerente com a sua qualidade de ser máximo. O infinito tem que ser coerente com a sua qualidade de ser infinito. Do contrário, o que você está fazendo é só submeter o seu próprio intelecto à prova e descobrir que o seu intelecto está cometendo vários erros. Em outras palavras, você está burrão, você está burrona. Está cometendo vários erros. Por que burrão? Por que burrona? Porque fica teimando em cima de burrices. Como assim? Ué, teimando em cima de coisas que não são coerentes em relação àquilo que você define como sendo Deus. Então tem que ter coerência. Uma coerência atrás da outra, uma coerência atrás da outra, certo? Então, portanto, todos esses nomes significam a substância divina. Mediante o quê? Mediante o princípio da eficácia máxima de Deus, que cria as coisas todas com utilidade. Mas a doença, qual a utilidade da doença? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque é ausência. Ausência de saúde, não tem utilidade. Então, como que ela entrou no mundo? Ah, aí sim a gente vai chegar até o tratado do pecado. Por um erro. Erro em Deus? Não. Erro no dom da liberdade que o ser humano recebeu de Deus. Por quê? Porque existe uma coerência interna. Eu falei para você já isso. Tem gente que faz crítica em relação ao sistema católico, sistema cristão, e diz que não faz sentido. Não faz sentido uma pinóia. É a pessoa que não entendeu o que é o que está ali dentro. Agora, se aquilo é objeto da razão natural, aí a pessoa pode dizer, mas não faz sentido. Não sei se não faz. Você está entendendo a lógica como é que é? Ela faz sentido. Acontece é que depois, quando a gente vê na prática, no mundo, tal como a gente entende dentro da existência, dentro das coisas acontecendo, etc., parece que não faz sentido. Por quê? Porque não acontece da maneira como a nossa razão alcança. E não vai alcançar mesmo. Por quê? Porque o erro fundamental que a doutrina do pecado original mostra é algo que afeta todo ser humano de maneira substancial. Como é que corrige isso? Por quê? Porque é substancial, porque a liberdade de escolha nossa, a nossa vontade está na substância, não está na faculdade. Então ela muda lá, ó. Por quê? Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Dentro do sistema mais simples, semelhança é a imortalidade da alma. Porque a gente tem razão, essa razão aqui que está trabalhando agora. Agora, ele fez a imagem e semelhança é o quê? Intelecto e vontade. Portanto, intelecto, vontade e razão são atributos da substância humana. Intelecto, vontade. Vontade é onde se encontra a nossa liberdade. A nossa liberdade está na nossa substância. Se a gente teve um erro aqui na nossa substância em algum momento, tem que ser corrigido na substância. Logo, como é que a gente vai fazer isso? Através do desejar ser santo. Ser como Deus é santo. Não ser como Deus é na sua natureza, porque isso é impossível, é coisa de louco. Ah, eu quero ser Deus. Tá bom, fica tentando para a eternidade, é coisa de louco isso. Agora, ser santo na atribuição máxima da nossa capacidade, na aderência máxima em relação à máxima capacidade humana que está em Deus, é possível.
Então, isso seria um fator de correção dos nossos erros? Aí a gente vai ter que chegar no tratado do pecado original, no tratado do pecado, das virtudes humanas, da queda do ser humano, para a gente ver. Agora não dá para explicar isso, tá bom? Então vamos lá. Portanto, todos esses nomes significam a substância divina. Agora vem a resposta de Tomás de Aquino. Respondo. Os nomes que atribuímos a Deus de maneira negativa ou que exprimem uma relação de Deus com a criatura, é claro que não significam de modo nenhum sua substância, mas a negação de alguma coisa dele, ou sua relação com outra coisa, ou melhor, a relação de alguma coisa com ele. Coisa, a relação de alguma coisa. Vamos separar isso, a relação, tem de um lado, de coisa, coisa criada, com coisa increada, que é Deus. Ou seja, eu faço uma relação. O termo inteligir é relação, fazer pontos, fazer conexões. Olha aqui, meu filho, não tô com hemorroida não, viu? Eu tô com as costas machucadas. Você viu eu mexendo assim? O cara olha, tá com hemorroida, hein, professor? Não tô com hemorroida não, eu tô com as costas machucadas, viu? Tá bom? Então, ó, é a relação de alguma coisa com ele. Então, essa relação que você faz ali é essa conexão entre uma coisa e outra, tá bom? Uma coisa e outra. Isso é inteligir, é tecer fios como num tecido. Você faz uma conexão de um giro de uma coisa e outra. Mas a respeito dos nomes atribuídos a Deus, de maneira absoluta e afirmativa, como bom sábio e outros semelhantes, alguns têm múltiplas opiniões. Claro, e vai ter múltiplas opiniões mesmo. Por quê? Porque a gente pega uma coisa composta dentro do tempo e atribui a algo que está para além do tempo. Nós atribuímos a uma coisa que está dentro da impermanência para algo que está dentro do campo da permanência eterna e imutável, que é Deus. Então, assim, mas se Deus é eterno e imutável, como que ele pode agir dentro do impermanente? Como que ele pode agir dentro do Evo, por exemplo, que é uma categoria entre permanente e impermanente, tem uma categoria intermediária chamada Evo. Como que ele atua nisso? Então, aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Por enquanto, nós estamos usando os atributos de Deus, não da Trindade. Mas é na Trindade que a gente consegue enxergar isso. Certo? Mas a respeito dos nomes atribuídos a Deus, de maneira absoluta e afirmativa, como bom sábio e outros semelhantes, alguns têm múltiplas opiniões, que vão acompanhar as experiências dos seres humanos mesmo. Então, bondade para a Fernanda não é a mesma coisa que bondade para o Felipe Donadon. Nem é a mesma coisa que para a Thaís, mas existe algo em comum, mas não é tudo comum, né? Então, vai variar mesmo. Assim, alguns disseram que todos esses nomes, ainda que sejam atribuídos de forma afirmativa, mais se destinam a negar alguma coisa de Deus do que a afirmar. Para eles, dizer que Deus é um vivente quer dizer que ele não é como coisas sem vida, e assim se deve entender dos demais. Então, olha, o que quer dizer isso? Não estou entendendo muito bem. Para eles, dizer que Deus é um vivente, não é um ser vivo, quer dizer que Deus não é como as coisas sem vida, não é coisa sem vida, mas também não é igual às coisas com vida. Mas ele é a máxima vida, e a gente não tem a máxima vida, a gente só entende vida parcialmente, entendeu? Então, vivente é outro nível. Não é ser senciente, é um vivente, continuamente vivo em ato. Aqui tem um outro aspecto interpretativo do termo vivente aqui, né? Que é muito mais poderoso do que ser vivo, tá bom? Porque vivo morre em algum momento. Vivente nunca morre, tá bom? Então aí nós temos alguns aspectos de Deus que são diferentes. E assim se deve entender dos demais. É essa a opinião do Rabi Moisés. Eu não sei quem é Rabi Moishe. Moisha. Livro do seu que lá, que eu nunca vi esse livro aqui na minha vida, então não sei do que nós estamos falando. Outros dizem que esses nomes significam a relação de Deus com a criatura, de modo que quando dizemos Deus é bom, isso quer dizer Deus é causa de bondade nas coisas. E o mesmo para os outros nomes. Nenhuma dessas opiniões, porém, parece admissível por três motivos. Um,
porque nenhuma dessas interpretações pode assinalar a razão, porque alguns nomes são atribuídos melhor a Deus do que outros. Dois, não, dois ainda não. Assim, Deus é causa dos corpos, tanto quanto das coisas boas. Por quê? Porque Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Lembraram lá? Das provas retóricas da existência de Deus, uma delas é causa eficiente. Não lembro, professor, não lembro. Tem que lembrar, tem que lembrar, né? Assim, Deus é causa dos corpos tanto quanto das coisas boas, portanto, se quando se diz Deus é bom, significa apenas que Deus é causa das coisas boas. Poder-se dizer que Deus é corpo, porque é causa dos corpos. Deus é corpo, é forçar, né, a vida aqui, né? Deus é corpo. Então ele está dentro do tempo, né? Aí já era. Igualmente, ao se dizer que é corpo, nega-se que seja um ente puramente em potência, como a matéria-prima, né? Então a gente já sabe que ente puramente em potência não tem, tem um ente puramente em ato. Em puramente potência não vai ter. Porque se existisse um ser puramente potência, ele seria hipótese. Uma hipótese, possibilidade dentro da possibilidade. Então, imagina uma possibilidade dentro da possibilidade, dentro da possibilidade, dentro da possibilidade. É isso que vai acontecendo. Um ser que vai se dobrando em cima dele mesmo. Parece multiverso da Marvel, entendeu? Multiverso da Marvel é a coisa mais bizarra de tudo, né? Porque aquele multiverso da Marvel, as possibilidades, as possibilidades, as possibilidades, a possibilidade fica começa a criar uma infinitude de possibilidades dentro das possibilidades iniciais. Quando que para isso? Não para. Então, não existe nenhuma possibilidade, existe só a potência. Só a potência é só um campo da mera possibilidade, da possibilidade, da possibilidade, da possibilidade, da possibilidade. Pega uma possibilidade e começa a multiplicar ela por infinito. Isso não é Deus, isso não é nada. Isso aí é simplesmente ausência. Por isso que a gente fala de po- um ser puramente em potência não existe. Por quê? Porque ele é ausência pura. Ausência de qualquer coisa. É só possibilidade, possibilidade, é só ausência. A ausência não é vacuidade, hein? É ausência, certo? Então, como a matéria primeira. Então, a matéria primeira é uma ideia. Ela é uma potência, ela é uma ideia, mas ela não existe na prática. Nem em Deus. Não tem Deus, não é matéria primeira. O que que é a forma? A forma é aquilo que dá a fixação à matéria. Forma e matéria não dá para separar, só dá para separar pela maneira como a gente pensa. A gente pensa de maneira meio separada, a forma está do lado, matéria para conseguir entender, mas na prática a coisa não se distingue. Isso é o que Aristóteles falava para Platão: olha, mestre, eu entendo que você está falando de essência e existência, mas na prática não dá para distinguir as duas. Porque se existisse só a essência da maneira como está acontecendo, você teria problema. Se existisse só a existência, teria problema. Uma coisa está conectada com a outra. E o mais importante é a existência e não a essência. O Platão, o mestre Aristóteles dizia: não, a essência é mais importante que a existência. Em Deus, não tem, é só substância, é só essência. Justamente porque ele não é humano. Então é Deus só tem potência? Não, a gente fala que Deus só tem ato. Deus é ato puro, Deus não é potência. Se Deus fosse potência pura, Deus é um inexistente, ele é uma ausência total. Como é que uma ausência total cria alguma coisa? Essa é a lógica do sistema. Então, essa é a lógica do sistema. Alguém pode dizer, não, mas a vacuidade budista. A vacuidade budista não tem a ver com a ausência, tem a ver com a ausência de existência inerente, é diferente. Existência que se constitui a partir de si mesma de maneira imutável. Ah, mas Deus é essa existência que se constitui a si mesmo de maneira imutável. Sim, por isso que no budismo não se fala de Deus. Por quê? Porque o conceito de criação é alienígena à maioria dos sistemas budistas, ou seja, é algo que não está lá. Ah, então o budismo nega Deus. Não, porque o conceito de Deus não está lá. Não nega Deus, porque não fala, olha, se você não consegue nem formular o conceito de Deus porque não faz parte do sistema, não dá. Agora, o que nega-se é a ideia de Deus Brahman. Aí nega-se. Qual é a ideia de Deus Brahman? É aquele Deus que é monismo, né? Que pega as coisas e flui a partir de si mesmo, é como se fosse uma coisa que se constitui na natureza de todas as demais, certo? Então.
puramente em potência com a matéria primeira. Então, nega-se a ideia de um Deus que seja, dentro do budismo, uma, um Deus que emana. Então, Nayara seria Deus, Felipe seria Deus, Fernanda seria Deus, Thaís seria Deus, e assim por diante. Não, isso aí se nega. Mas a ideia de Deus criador não está lá dentro. Buda nem comenta sobre isso, porque não está lá. Isso vai aparecer depois no século VII, como Ishvara, Ishvari, Ishvara. Mas é um conceito de criação que não é exatamente o nosso conceito católico também, não. É um outro conceito que talvez tenha a ver com a ideia de criação dos nestorianos, da heresia cristã nestoriana, né? Heresia para a Igreja Católica é uma maneira heresia, né? Talvez tenha a ver com isso, tá bom? Mas ainda tem que ter muitos estudos em cima para saber se é isso mesmo ou se é alguma outra escola que passou a existir no século VII que o budismo se opôs, tá? Ok? Então, dois, porque daí resultaria que todos os nomes atribuídos a Deus seriam atribuídos secundariamente. Por exemplo, dizemos que de um remédio que é sadio, secundariamente para significar apenas que ele é causa de saúde para o animal, o qual primeiramente é dito são. Então, aqui quer dizer, de maneira indireta, eu atribuiria a Deus. Tomás vai defender, então, aqui, que quando você nomeia Deus na sua substância infinita, e esse máximo é adequado, então fala da substância de Deus. É isso que ele vai falar, não é de maneira indireta. Né? Para a gente, está falando da substância de Deus. Porque isto é contrário à intenção, três, né? Porque isso é contrário à intenção daqueles que falam de Deus, quando dizem de Deus que é um vivente, não entende dizer que seja a causa de nossa vida, ou que difira dos corpos sem vida. Isso porque devemos falar de outra maneira. Olha lá. Esses nomes significam substância divina e são atribuídos a Deus substancialmente, mas são deficientes para representá-lo. Eu falo da substância porque eu te falei, mas é deficiente, não chega. Por quê? Porque fala a partir da nossa experiência. Eis a razão. Os nomes significam Deus de acordo com o que nosso intelecto conhece dele. Ora, nosso intelecto conhece Deus a partir das criaturas. Assim ele o conhece como estas o representam. Já ficou demonstrado que Deus, que contém em si todas as perfeições das criaturas, é absoluto e universalmente perfeito. Assim, uma criatura qualquer representa Deus, ele é semelhante enquanto é dotada de alguma perfeição. Não que ela o represente como algo da mesma espécie e do mesmo gênero, mas como princípio transcendente de cuja forma os efeitos são eficientes, dela, porém, eles guardam certa semelhança, como as formas dos corpos inferiores representam a energia do Sol. Foi o que acima expusemos ao tratar da perfeição divina. Portanto, os nomes alegados significam a substância divina, mas o fazem de modo imperfeito, como as criaturas o representam também de modo imperfeito. Então, quando se diz Deus é bom, isso não quer dizer Deus é causa de bondade, ou Deus não é mau, mas o sentido é o que chamamos bondade nas criaturas preexiste em Deus. Agora o Tomás foi inteligente, hein? Ô menino bom, ele inverte a categoria. Não quer dizer que eu vejo a bondade nas coisas e aí atribuo a Deus, mas que a bondade que existe nas coisas preexistia em Deus. Por isso que eu vejo ela nas coisas. Olha o Tomás de Aquino fazendo a reversão aqui. E de maneira superior. Portanto, daí não se segue que seja próprio de Deus ser bom por causar a bondade. Pelo contrário, porque é bom, difunde a bondade nas coisas, segundo as palavras de Agostinho. Porque ele é bom, nós somos. O que ecoa lá no livro do Êxodos, o Moisés perguntando para Deus qual é o teu nome. Eu sou aquele que sou. Ou eu é aquele que é. Entendeu? O nome assim ficaria assim, né? Ele não fala assim, né? Eu é aquele que é, ninguém fala assim, né? Só quando tá aprendendo a língua portuguesa, né? Eu é aquele que é, né?
Eu sou aquele que é. Poderia ser eu sou aquele que sou, né? Então, então pré-existe nele. Por quê? Porque ele sempre foi, e é, e será. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Um princípio, agora e sempre. Princípio, agora e sempre. Presente, passado, futuro. Amém. Né? Então, amém quer dizer em verdade, né? Então, fixamente algo que permanece no tempo, de maneira superior. Portanto, daí não se segue que seja próprio de Deus ser bom por causar a bondade. Pelo contrário, porque é bom, difunde a bondade nas coisas, segundo as palavras de Agostinho, porque ele é bom, nós somos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se Damasceno diz que esses nomes não significam o que Deus é porque nenhum deles exprime perfeitamente o que ele é. Cada um, no entanto, significa Deus imperfeitamente, assim como as criaturas o representam de modo também imperfeito. 2. Deve-se dizer que na significação dos nomes, às vezes, uma coisa é de onde o nome foi tomado e outra é o que o nome está destinado a significar. Por exemplo, o nome pedra foi tomado de fato do fato que machuca o pé. E, no entanto, não foi para significar o que fere o pé, mas uma espécie de corpo. Do contrário, tudo que fere o pé seria pedra. Assim, pois, deve-se dizer que esses nomes divinos são tomados dos modos de proceder da divindade, assim como, segundo os diversos modos de proceder das perfeições, as criaturas representam Deus, ainda que de maneira imperfeita. Do mesmo modo, nosso intelecto conhece a Deus e o nomeia de acordo com cada modo de proceder. No entanto, aqui ó, no entanto, os nomes divinos não são tomados para significar os modos de proceder, como se, ao dizer Deus é um vivente, entendêssemos dele procede a vida, mas para significar o próprio princípio das coisas, como a vida preexiste nele, ainda que sob uma forma mais iminente do que se possa compreender ou significar. Certo? Então, não é emanação, ó. Essa característica aqui é a característica de emanar, é Brahman. Dele procede a vida, seria se Deus fosse o Deus indiano, Brahman, da onde procede, emana a vida. E aqui ele está dizendo não é isso, mas para significar o próprio princípio, como a vida preexiste nele. A vida só existe em nós porque preexiste vida em Deus. Por isso Deus é capaz de criar a vida. Existe uma diferença enorme aí, hein? Se você não está enxergando, peça a graça do dom da sabedoria para que ele desça sobre você. Para você entender. Porque tem uma diferença enorme aqui. E é aquela pessoa que se achava muito boa no cristianismo e agora está vendo que não é tão bom, não era tão bom assim, porque não era tão imediato assim o entendimento. Sinta-se como eu venho me sentindo desde os 14 anos de idade. Toda vez que eu leio São Tomás de Aquino, eu tomo umas bagaçadas dessa, entendeu? Você toma sempre umas esbagaçadas, fala assim, caraca, é verdade, né? Existe uma lógica aqui que eu não estava entendendo. Ainda que sob uma forma mais eminente do que se possa compreender ou significar. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que não podemos nessa vida conhecer a essência divina como existe em si mesma, nesta vida, porque estamos com um nível de intelecto muito limitado a partir do que? Das nossas capacidades que estão atreladas ao nosso humano modo de conhecer. É nesse sentido que a exprimem os nomes empregados por nós. Nós estamos ainda na linguagem, etc. É dito, depois nós vamos estudar isso, calma, que vocês vão chegar lá, no Tratado sobre a Alma, que é possível ver Deus face a face com a alma, no momento inicial, e no momento secundário, com o corpo ressuscitado glorioso. Então, esse corpinho que um dia a terra há de comer, que é o seu corpinho e o meu, um dia ressuscitará e você vai poder ver ele com os seus órgãos sensoriais. Mas até que isso ocorra, não é possível. Só é possível ver com a alma, com o intelecto. Depois da morte, se for para o céu. Se for para o purgatório, não dá para ver. Certo? Se for para o inferno, não vem mais nada.
Então, artigo 3, algum nome atribuído. Ah, aliás, tem uma questão aqui, né? Mas nós vamos parar aqui no artigo 3. Amanhã nós continuamos. A questão é qual é mais compassível? Você dizer que a pessoa vai para o inferno ou que ela vai dormir para o resto da eternidade? Então, tem bastante teólogos hoje que dizem que não tem inferno, mas existe sono para o resto da vida. Uma atribuição que existia no protestantismo histórico. Ao invés de falar de inferno, se falava de dormir para sempre. Agora, dormir para sempre sem sonhos, como se estivesse no apagão preto geral. Então você não retorna. Papa Francisco tentou colocar isso como diálogo interreligioso, né? E não deu certo. O pessoal reagiu dizendo não tem inferno, né? Mas eu entendo que o Papa Francisco, que me parece ser alguém extremamente misericordioso e compassivo, colocou a ideia de inferno um pouco para baixo, dizendo: olha, o inferno, melhor não pensar sobre isso, vamos pensar que é um sono sem sonhos. O purgatório, você sonharia com coisas boas, mas você não chegou lá. E o céu não seria um sonho, seria uma realidade, tá bom? Então, você tem aí uma outra maneira de ver as coisas, que não corresponde à doutrina atual da Igreja Católica. É só uma maneira teológica de entender a coisa, tá bom? Vamos tirar foto então? É isso aí. Obrigado. Tchau.